Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senadores escolhem novo presidente da Casa neste sábado. Número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. Projeto determina a criação de comissão de prevenção à trombose em hospitais. Boa noite. Neste sábado, às 10 da manhã, o Senado se reunirá para eleger seu novo presidente e os demais integrantes da mesa. As votações serão secretas, seguindo regras da Constituição e do regimento interno. Repórter César Mendes. Por meio do voto secreto, em sessão preparatória, neste dia 1º de fevereiro, os senadores escolherão quem comandará o Senado no biênio 2025-2026. Decidirão também a composição da mesa, com a eleição de 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. Os senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, já oficializaram as suas candidaturas. E o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, com apoio de diversos partidos, pode oficializar a sua até o início da sessão deste sábado. O consultor do Senado, João Trindade, chama a atenção para o papel de destaque assumido por quem ocupa o cargo de presidente do Senado. Ele é como se fosse o primeiro entre os seus pares. Determina a ordem do dia, ou seja, o que vai ser pautado, tem a prerrogativa de escolher vários cargos administrativos do Senado e também representa o Senado perante os demais poderes. Para vencer a eleição, o candidato deve obter no mínimo 41 votos, a maioria absoluta da composição do Senado. Caso isso não ocorra, um novo turno de votação deve ser feito com os 2 candidatos mais votados. A presidência de 16 comissões permanentes do Senado também serão renovadas. E você sabe como funciona o processo de escolha dos nomes que vão comandar os principais colegiados da Casa? Ouça na reportagem de Marcela Cunha. A escolha dos novos nomes é feita a partir da indicação dos líderes partidários, que tentam chegar a um acordo para definir qual partido ou bloco ficará com determinado colegiado. Para isso, usam o cálculo da proporcionalidade partidária, além de considerar articulações políticas firmadas na eleição do novo presidente do Senado e na formação da mesa do Senado. Para o diretor da Secretaria de Comissões, Marcos Melo, presidir uma comissão garante ao senador o poder de controlar a pauta de votações. O presidente da comissão ele tem o chamado poder de agenda, é ele que vai controlar as atividades do colegiado. A principal atribuição dele é convocar as reuniões, também despachar esses projetos para os relatores. As maiores siglas e blocos costumam ter prioridade na escolha de comissões e podem ficar com colegiados de maior prestígio, como a Comissão de Constituição e Justiça, tida como estratégica por conseguir barrar projetos de emenda à Constituição, e a Comissão de Assuntos Econômicos. Atualmente, a maior bancada da Casa é o PSD, com 15 senadores, seguida pelo PL, com 14. As comissões também têm autoridade para modificar propostas através de emendas e de dar a palavra final sobre projetos que não precisam passar pelo plenário. O parlamentar mais idoso de cada comissão vai convocar uma reunião de instalação e eleição dos novos presidentes. Hospitais públicos e privados podem ter uma comissão de prevenção à trombose. Já aprovada pelo Senado, a proposta agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados. A doença ocorre quando há formação de coágulos de sangue dentro das veias, principalmente nas pernas. Entre os sintomas, manchas arroxeadas ou avermelhadas nos locais afetados, sensação de desconforto, dor e inchaço. A repórter Janaína Araújo traz as informações. O Senado aprovou o projeto de lei que determina hospitais públicos e privados manterem comissão de prevenção ao tromboembolismo venoso. A proposta passou por 2 comissões e segue para análise da Câmara dos Deputados. O relatório aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Sociais, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é presidente do colegiado, avalia que a criação de uma comissão interna nas unidades de saúde para
criar rotinas de avaliação sistemática do risco de trombose é um avanço importante nas políticas de prevenção. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, enfatizou números trazidos no relatório que mostram a grande incidência do problema no Brasil. De acordo com o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a partir de dados do Ministério da Saúde, obtidos de janeiro de 12 a agosto de 23, quase 500 mil de brasileiros foram hospitalizados por complicações causadas pela trombose venosa. São ainda alarmantes os casos diários observados em 23. A média diária de hospitalização superou a marca de 160 pacientes dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso são registrados por ano no mundo. O número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. A proposta em análise no Senado, além de prever que mais doenças metabólicas sejam identificadas pelo teste do pezinho, também determina que hospitais públicos e particulares realizem exames para diagnosticar anormalidades cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas. Durante a votação na Comissão de Direitos Humanos, o relator do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância do diagnóstico precoce. Se você faz o teste da orelhinha, identifica o problema e a criança depois não fica surda, né, ou é atendida desde o começo, ou oftalmológica ou cardiológica, isso é uma economia para o Brasil violenta. A Rádio Senado ficou em 7º lugar no ranking Centro-Oeste dos veículos de imprensa mais premiados do Brasil. O levantamento é da revista Jornalistas e Companhia e do Portal dos Jornalistas. Ao longo dos seus 27 anos de história, a Rádio Senado já foi finalista em quase 50 premiações nacionais e internacionais. Repórter Júlia Lopes. Entre as conquistas mais destacadas estão os primeiros lugares no Prêmio Imprensa Embratel em 2010, com a reportagem especial Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil, e em 2013 no Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo, com o especial Torrente, sobre a escritora Hilda Hilst, além de menções honrosas em prêmios como Vladimir Herzog, em 2009, com a reportagem Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. O jornalista Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, também ficou entre os mais reconhecidos do Centro-Oeste, com 6 prêmios. É da lavra dele reportagens como Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil, de 2011, É Mentira, uma série sobre fake news, de 2019, e Os Sonhos Não Envelhecem, do mesmo ano. Para o diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, estar nesse ranking também aumenta a responsabilidade da equipe para manter o bom desempenho. Figurar no ranking de veículos mais premiados só reforça o nosso sentimento de que estamos no caminho certo. Aumenta também nossa responsabilidade como emissora de comunicação pública em continuar trabalhando para produzir e divulgar sempre informação precisa, atualizada e de qualidade sobre o Poder Legislativo e o Brasil como um todo. Para ouvir reportagens especiais, podcasts e toda a programação jornalística e cultural produzida pela emissora, é só acessar senado.leg.br/rádio. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Com nova alta, taxa de juros no Brasil se aproxima de meta prevista para dezembro de 2025.
Direito à saúde mental pode ser incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente. Comissão de Constituição e Justiça analisa a convocação de plebiscito para decidir sobre legalização do aborto. Boa noite. A taxa básica de juros no Brasil aumentou em 1 ponto percentual e chegou a 13,25% ao ano. A medida impacta diretamente o crédito e os serviços financeiros. O custo de empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e para a compra de veículos fica mais caro. A previsão é de continuidade na elevação dos juros, que podem passar do índice de 14,25%, estimado pela Instituição Fiscal Independente do Senado para o final de 2025. Repórter Janaína Araújo. A Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado que atua para aumentar a transparência das contas públicas do país, fez uma projeção de 14,25% para a taxa de juros de 2025. Mas a previsão elevada da Selic para o final deste ano já está muito próxima de ser alcançada com o anúncio formal do índice de 13,25%, feito esta semana pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Com a informação do Copom de um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa em março, a estimativa da Selic feita pelos economistas da IFE cresce ainda mais e os fatores econômicos atuais explicam essa alta, conforme analisa o diretor da instituição, Alexandre Andrade. Ele destaca índices e indicadores de atividade econômica que ratificam esse cenário. A Selic tem subido em razão das pressões inflacionárias e da trajetória do IPCA. Os preços de serviços têm rodado bem acima da média dos preços da economia. O nível da taxa de câmbio é um fator relevante para as decisões de política monetária, tendo em vista que o dólar influencia a formação de diversos preços na economia. Outro fator de preocupação são os preços dos combustíveis. É fator de custo para transporte, para fretes. O economista detalha que o IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil, encerrou 2024 em 4,8%, acima da meta de 3% fixada pelo Conselho Monetário Nacional. A Comissão de Assuntos Sociais vai começar o ano legislativo de 2025 com mais de 100 projetos de lei prontos para serem analisados. Entre eles, o que inclui o direito à saúde mental no Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê a oferta de cuidados especiais no Sistema Único de Saúde. Mais detalhes com a repórter Marina Dantas. A Comissão de Assuntos Sociais começa o ano legislativo de 2025 com 101 projetos de lei prontos para serem analisados pelos senadores. Destes, 25 são de autoria da Câmara e os outros 76 são de iniciativa do Senado. Entre as proposições apresentadas pelos senadores está o projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para acrescentar o direito juvenil à saúde mental no Sistema Único de Saúde. O texto determina que os programas de saúde mental para crianças e adolescentes promoverão a atenção psicossocial básica e especializada, de urgência e emergência e a atenção hospitalar. Os profissionais que atuam na linha de frente de tratamento terão formação específica e aos jovens em situação de vulnerabilidade e beneficiários de programas sociais inscritos no Cadastro Único serão assegurados todos os recursos terapêuticos prescritos de forma gratuita ou subsidiada. De autoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto contou com o voto favorável da relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, na Comissão de Direitos Humanos. Afinal, nunca é demais a proteção legal à criança e ao adolescente, a quem deve ser assegurado com absoluta prioridade o direito à saúde. Precisamos, portanto, encontrar respostas apropriadas para esse público vulnerável. E é urgente a proteção à saúde mental das nossas crianças e adolescentes, expostos que estão ao perigo do século XXI. O projeto, que inclui o direito à saúde mental no Estatuto da Criança e do Adolescente, aguarda discussão na Comissão de Assuntos Sociais. Já está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que pretende convocar um plebiscito para que os eleitores decidam sobre o aborto. Ao responderem à pergunta: o aborto deve ser legalizado no Brasil?
No ano passado, o tema foi alvo de controvérsia em razão da proposta da Câmara dos Deputados, que equipara o aborto em gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Pelas regras atuais do Código Penal, o aborto só é permitido quando a gravidez decorre de estupro, quando a gestação coloca em risco a vida da mãe ou em caso de anencefalia do feto. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que a população seja ouvida. Tem aspectos além da questão técnica ou do ativismo político de quem quer que seja, ou de qualquer segmento, mas tem questões morais, tem questões éticas, tem questões religiosas, tem questões científicas e por isso mesmo nós não podemos simplesmente tangenciar a população brasileira com a decisão dos senhores juízes. E o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, destacou a importância do projeto de lei que torna inafiançável o crime de lesão corporal praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ele disse que a proposta de sua autoria foi apresentada com base em dados da Segurança Pública Nacional e também da situação existente em Santa Catarina. Para Seife, a luta contra a violência doméstica é um tema que deve interessar a todos. Não quer ser preso por violência doméstica? Não seja covarde. Não seja covarde e não bata na sua mulher, não bata na sua filha. Quer ir pra briga? Vai pra rua, arruma um marmanjo do seu tamanho, desafie ele, que eu quero ver se tu é machão como você é pra bater na sua mulher. Aprovada no Senado, a política para a recuperação da vegetação da Caatinga segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto prevê a participação de comunidades locais na restauração do único bioma inteiramente nacional. Quem traz as informações é o repórter César Mendes. O projeto de autoria da senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, é voltado para a restauração do bioma e cria o Programa Nacional de Recuperação da Vegetação da Caatinga, prevendo a participação de comunidades locais nas atividades de restauração, a capacitação de trabalhadores e a geração de renda e emprego no âmbito da agricultura familiar, entre outros incentivos. O texto aprovado pelo Senado e enviado para análise da Câmara dos Deputados é o do substitutivo apresentado pela relatora na Comissão de Meio Ambiente, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que lembrou ser a Caatinga o único bioma inteiramente nacional e destacou que a proposta associa a conservação do bioma com o combate à desertificação e com a garantia da segurança hídrica e alimentar, além de prever estímulos voltados para ações de adaptação às mudanças climáticas. Segundo Tereza, o texto do substitutivo aprovado pelos senadores é resultado de um amplo processo de diálogo. Envolveu a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar da Agricultura. Então, eu diria que foi um trabalho feito a muitas mãos, eu serei apenas a porta-voz desse trabalho. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2025 o encaminhamento à Presidência da República de uma sugestão para a criação de políticas públicas de apoio à cultura do babaçu. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2025 uma sugestão para a criação de políticas específicas de apoio à cultura do babaçu. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, diz que é inegável a necessidade de modernizar e incentivar a exploração dessa palmeira e o aproveitamento industrial dos seus derivados. Ele lembrou que o babaçu está presente em uma área marcada pelas secas. Entende-se que a cultura do babaçu merece a atenção do poder público, somente porque pode trazer reflexos positivos para uma região que sofre constantemente com adversidades climáticas. A ideia original do senador Everton, do PDT do Maranhão, seria criar um fundo de apoio à cultura da palmeira do babaçu, mas para evitar possível ilegalidade de criação de um fundo público por iniciativa de parlamentar, a proposta foi convertida em sugestão ao Poder Executivo. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Segue para a Câmara projeto que cria novas regras para o transporte público no país. Senadores podem votar flexibilização de limite de despesas com pessoal. Dia Nacional do Nordestino é aprovado no Senado. Boa noite. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. A proposta estabelece novas regras e fontes de financiamento para tornar o sistema mais acessível, eficiente e sustentável. Repórter Paulo Barreira. A proposta busca integrar o transporte público em uma única rede, com participação da União, estados e municípios. Além disso, incentiva o uso de ônibus elétricos e outras tecnologias limpas para reduzir a poluição. O texto aprovado na Comissão de Infraestrutura prevê novas fontes de financiamento, como publicidade, créditos de carbono e taxas sobre estacionamentos privados, reduzindo a dependência das tarifas pagas pelos passageiros. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a importância da modernização do setor. Consideramos necessária a atualização desse importante marco legal para aperfeiçoamento à sua execução de política de mobilidade urbana pelos entes federados. De fato, é urgente promover alterações de modo que a lei melhor espelhe a realidade do setor. Caso aprovado, estados e municípios terão até 5 anos para se adequar às novas regras. A transparência na compra de alimentos de agricultores familiares está na pauta da Comissão de Educação. Um dos objetivos da medida é aumentar a transparência e a eficácia na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais informações com o repórter Pedro Pincer. A Comissão de Educação já pode votar o projeto do senador Beto Faro, do PT do Pará, que obriga os gestores municipais a notificarem as associações e cooperativas de trabalhadores rurais sobre a decisão de não comprar os seus produtos para a merenda escolar. Se discordarem da medida, as entidades representativas dos produtores terão um prazo determinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para contestá-la. Segundo o autor, um dos objetivos da proposta é aumentar a transparência e a eficácia na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que relatou a matéria na Comissão de Agricultura, defendeu a necessidade de um julgamento mais rigoroso por parte dos gestores do PNAE. Por esse motivo, consideramos acertada a garantia de que a referida decisão seja comunicada a entidades de representação dos trabalhadores rurais, prevendo-se também a possibilidade de essas entidades contestarem a decisão em tela com base na realidade da agricultura familiar de cada município brasileiro. O projeto será analisado na Comissão de Educação em caráter terminativo, ou seja, se for aprovado, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para a apreciação da proposta no plenário do Senado. Está pronto para votação em plenário o projeto sobre a ampliação da lista de gastos que podem ficar de fora dos limites de despesas com pessoal da União, de estados e municípios. A proposta exclui do teto de gastos com servidores os convênios com organizações não governamentais e contratos de terceirização para prestação de serviços. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei que deixa de fora dos limites com despesas de pessoal da União, estados e municípios os gastos para fomentar o chamado terceiro setor e para a contratação de empresas, cooperativas ou organizações da sociedade civil para a prestação de serviços especializados foi aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, foi o relator na CAI e disse que essa flexibilização, pedida por vários prefeitos e governadores, não significava o fim do equilíbrio fiscal. Que o abatimento propugnado não afasta a competência dos tribunais e conselhos de conta de avaliar o equilíbrio das contas públicas dos poderes ou órgãos autônomos em face da nova metodologia de contabilização das despesas com o pessoal, alertando-os sobre os riscos fiscais advindos do uso indiscriminado do espaço fiscal criado. A proposta precisa agora da aprovação do plenário do Senado para seguir a análise da Câmara dos Deputados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a União deve gastar até 50% da sua receita corrente líquida com pessoal e estados e municípios até 60%. A promoção pessoal de autoridades de governo pode ser classificada como improbidade administrativa e crime de responsabilidade. O projeto, que traz determinação a ser aplicada nas 3 esferas do poder público, precisa ainda ser votado pelos senadores e na Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai decidir sobre o projeto que proíbe a apresentação de logotipos e slogans de governo em instalações, veículos, livros, apostilas e equipamentos da administração pública. Apresentada pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e aprovada na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, a proposta recebeu parecer favorável do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Ele apresentou um novo texto e justificou a mudança. Oferecemos substitutivo para tipificar como ato de improbidade administrativa e como crime de responsabilidade a utilização da publicidade oficial para promoção pessoal. Objetivamos, assim, propor alterações a leis de aplicação em âmbito nacional, tornando abrangente o alcance do projeto e afastando o vício de iniciativa da proposição original, que tem aplicação somente no âmbito da União. A proposta, que agora será analisada pela CCJ, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se for aprovada e não houver pedido para análise em plenário. A Comissão de Educação aprovou e já encaminhou para a Câmara dos Deputados o projeto que institui o Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino. Pelo texto, a data será celebrada anualmente em 8 de outubro e servirá para homenagear os mais de 58 milhões de pessoas que nasceram ou adotaram como sua casa um dos 9 estados que compõem a região. Repórter Alexandre Campos. Na justificativa de seu projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que, mesmo com os preconceitos, os nordestinos mostraram ao restante do país a sua força, contribuindo para o crescimento econômico de outras regiões e, com isso, para a disseminação da riqueza cultural de suas terras. Em seu parecer, lido pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a relatora da matéria, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a contribuição dos nordestinos na construção do Brasil em suas mais diversas dimensões, como a social, cultural, política, econômica e científica. Os nordestinos e nordestinas que expulsaram os holandeses e franceses, que pegaram em armas por nossa independência, que tantas vezes clamaram por liberdade e justiça para o nosso povo, por vez tributando a própria vida, que enfrentaram e ainda enfrentam bravamente as auguras da seca, que contribuem com as suas pujantes expressões artísticas e literárias para dar rosto à nossa nacionalidade. Esses cidadãos e cidadãs brasileiros de tanta história, de tanta glória passada e presente, são ainda vítimas de discriminação dentro do seu próprio país. O projeto, que institui o Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino, foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o reconhecimento da Romaria de São Francisco das Chagas como manifestação da cultura nacional. A proposta aguarda agora a votação na Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes. Realizada anualmente entre 24 de setembro e 4 de outubro, a Romaria de São Francisco das Chagas é considerada a maior romaria franciscana das Américas, reunindo cerca de 1 milhão de visitantes no santuário na cidade de Canindé, no Ceará. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, explicou que a tradição da romaria remonta ao século XVIII, quando a devoção a São Francisco começou a tomar forma na região, culminando na construção da primeira capela dedicada ao santo. Trata-se de um evento de profunda expressão religiosa e cultural, refletindo a identidade do povo brasileiro. A matéria foi aprovada em votação terminativa pela Comissão de Educação no ano passado e, como não houve recurso para a votação no plenário, seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senado pode votar a obrigatoriedade de extintores de incêndio em veículos. Comissão deve analisar a inclusão da cultura oceânica no currículo escolar. Proposta aumenta a licença maternidade para 180 dias. Boa noite. Os extintores de incêndio em veículos podem voltar a ser obrigatórios. Uma proposta nesse sentido foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos, mas aprovada na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Agora o projeto aguarda análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço. A obrigatoriedade do extintor do tipo ABC nos veículos foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos em maio de 2019. Em dezembro do ano passado, foi aprovada na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O relator na CTFC, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que entidades como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Comando da Polícia Rodoviária de São Paulo e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal defendem o equipamento. Considerando a validade usual de 5 anos do extintor de incêndio e o custo aproximado de R$ 80, o dispositivo não resulta em ônus excessivo ao proprietário de veículos no Brasil, principalmente em face dos benefícios sociais. Temos que o custo é módico. Mas o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que foi o relator na CAI, lembrou que o próprio Conselho Nacional de Trânsito divulgou que no ano 2000, dos 2 milhões de sinistros cobertos por seguradoras, apenas 800 foram de incêndio e só em 24 os extintores foram utilizados. Esse projeto já tinha sido discutido em 2019. A gente tinha dado um parecer contrário ao uso de extintor, porque é mais uma obrigatoriedade. Lembra dos kits de primeiros socorros, o kit de, agora voltando, os extintores. É mais um ônus, é mais um preço que o contribuinte tem que pagar. A proposta seguiu para a votação no plenário do Senado. Se aprovada, vai à sanção presidencial. Caso vire realmente lei, ainda precisará de uma regulamentação, inclusive com eventuais regras específicas para carros elétricos. O senador Nelsinho Trade questionou a consulta pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que propõe a inclusão de medidas proativas nos planos de saúde para o rastreamento do câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos, com mamografias a cada 2 anos. A crítica do parlamentar foi motivada pela faixa etária adotada. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, órgão vinculado ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde, realizou neste mês uma consulta pública para receber contribuições a fim de incluir a certificação de boas práticas em atenção oncológica em resolução de 2022. A ANS informa que um rastreamento populacional do câncer de mama será feito por meio de contato proativo da operadora certificada com suas beneficiárias em idade entre 50 e 69 anos a cada 2 anos para a realização de mamografia, conforme metodologia de estudo utilizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mas o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou a faixa etária indicada na consulta pública. 40% dos cânceres de mama são exatamente na faixa dos 40 aos 50 anos e 22% de morte nesse período. Conforme esclarecimento publicado pela ANS, a proposta colocada em consulta pública não tem relação e não altera a cobertura assistencial garantida pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da agência. Está garantido o exame do câncer de mama com mamografia bilateral para mulheres de qualquer idade, conforme indicação médica, e com mamografia digital para mulheres de 40 a 69 anos. 5 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição foram apresentadas no Senado com o objetivo de ampliar os períodos de licença maternidade e licença paternidade.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, é autor da PEC que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias e a licença paternidade de 5 para 20 dias, incluindo casos de adoção. A medida tramita na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parlamentar mineiro, é preciso corrigir a lacuna legislativa que, desde 1988, deixou o direito à licença paternidade sem regulamentação adequada, limitando o prazo a 5 dias. Ele também defendeu que a licença maternidade seja estendida para 180 dias a todas as mulheres, sem distinção entre as trabalhadoras seletistas e servidoras públicas, que já têm esse direito. Não estou inventando nada. As servidoras públicas já têm uma licença maior. Eu quero que as trabalhadoras autônomas, contribuintes do INSS, aquelas que têm sua carteira assinada, também tenham seus 180 dias respeitados. O plenário do Senado pode votar o projeto dos senadores Alci Lucas, que amplia a participação dos empresários no Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, órgão que integra a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Pela proposta, cada estado e o Distrito Federal poderão indicar ao menos um representante dos empresários para o Conselho, em vez de apenas uma pessoa para toda a categoria. Repórter Alexandre Campos. Segundo o autor da proposta, senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, o regimento interno do Conselho prevê que esse segmento terá apenas um titular e um suplente. Ele sugeriu que cada estado e o Distrito Federal possam indicar ao menos um representante dessa categoria para o colegiado. Na opinião de Alci Lucas, o modelo atual pode fazer com que as decisões do Conselho não considerem os interesses de todos os estados e municípios que integram a SUDECO. A opinião é a mesma do relator na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. Uma representação mais abrangente das entidades empresariais nas unidades da Federação do Conselho pode contribuir positivamente para a definição de objetivos e metas econômicas e sociais para a elaboração de planos de desenvolvimento regional mais representativos dos anseios dos agentes econômicos da região. A SUDECO define objetivos e metas econômicas e sociais para o avanço sustentável da região Centro-Oeste, elabora o Plano Regional de Desenvolvimento e formula programas e ações com os ministérios. Já o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste tem como competência aprovar os planos, diretrizes de ação e propostas de políticas públicas que priorizem as iniciativas voltadas para a promoção dos setores relevantes da economia regional e o acompanhamento dos seus trabalhos. Tramita na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei que trata sobre a autorização para atividades econômicas em terras indígenas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aprova a medida e anunciou que vai intensificar os esforços para que a proposta seja colocada em votação. E eles ganham dinheiro com isso e vivem com dignidade. A exemplo dos índios do Canadá, que exploram em sua terra o potássio que vem para o Brasil. E aqui nós não podemos explorar o nosso potássio porque dizem que os índios não querem, os índios querem sim. A Comissão de Educação deve analisar projeto que inclui a cultura oceânica nos currículos escolares. O texto foi aprovado no ano passado pela Comissão de Meio Ambiente. Os detalhes com o repórter César Mendes. De autoria da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o projeto, que inclui a cultura oceânica nos currículos dos ensinos fundamental e médio, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente no ano passado. A proposta também insere a Amazônia Azul, região que vai do litoral brasileiro até os limites de nossa plataforma continental, entre os temas que serão estudados. Para a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, conhecer a Amazônia Azul é fundamental devido à sua importância para o desenvolvimento do país. A Amazônia Azul representa um vasto território marítimo de grande importância para o Brasil, englobando recursos naturais, biodiversidade e rotas comerciais essenciais para o desenvolvimento e a segurança nacional. A proposta será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Educação. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. O presidente do Senado cobra respeito à dignidade de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Comissão pode analisar regulamentação das apostas online. Senadores aprovam cotas para agricultores familiares em institutos federais. Boa noite. O Senado aprovou a criação de cotas para agricultores familiares nos institutos federais. O autor, senador Chico Rodrigues, defende que o segmento carece de qualificação profissional específica. O texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha. O projeto autoriza a criação de ações afirmativas, como cotas, para pessoas ligadas à agricultura familiar em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, lembrou que a agricultura familiar é base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 milhões de habitantes, e defendeu que é preciso investir na qualificação dos produtores responsáveis por garantir boa parte da segurança alimentar do país. Essa economia produzida a partir dos pequenos núcleos familiares rurais dá, acima de tudo, dignidade e sustentabilidade, porque em qualquer município brasileiro que você se dirija, você vai ver exatamente essa população ordenada em associações ou cooperativas ou sindicatos, fazendo um trabalho que leva a comida à mesa da população. O projeto original estabelecia uma cota de 10% nos institutos federais, mas esse ponto foi alterado pelo relator, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que deixou a critério de cada estabelecimento as regras de acesso. A senadora professora Dorinha Seabra diz que a aprovação do novo Plano Nacional da Educação e o piso salarial dos professores serão prioridades da Frente Parlamentar Mista neste ano. Também está na pauta a formação à distância dos docentes por meio de cursos online. Mais informações com a repórter Érica Christian. Integrante da Frente Parlamentar Mista da Educação, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que entre as prioridades deste ano está a votação do Plano Nacional de Educação, com 18 objetivos e 48 metas estabelecidas pelo Ministério da Educação para os próximos 10 anos. Ela destacou, entre outros pontos, o aumento de vagas nas creches, na pré-escola e na educação integral, a conclusão dos ensinos fundamental e médio na idade regular e a garantia da qualidade de todas as etapas do ensino. Então, o ano de 2025 tem que passar o Plano Nacional de Educação na Câmara, debater no Senado, para que nós tenhamos a clareza das metas, das responsabilidades, a melhoria da qualidade da educação, a preocupação de cobertura. Outra prioridade é o piso salarial dos professores, que hoje é de R$ 4.867 para uma carga horária de 40 horas semanais. A senadora professora Dorinha Seabra avalia que o Ministério da Educação deveria fazer repasses para os municípios oferecerem uma remuneração melhor. Lembrando que o piso da enfermagem recebe complementação do Ministério da Saúde. O piso da educação deve receber ajuda e complementação dos recursos da educação. Eu acho que essa é uma construção possível. A senadora professora Dorinha Seabra destacou ainda como prioridade melhorar a formação dos professores, que não deveria ser à distância, a chamada educação EAD. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as denúncias de agressão e maus tratos contra brasileiros deportados dos Estados Unidos não podem ser ignoradas. Ao reconhecer a soberania de cada país para definir sua política migratória, Pacheco disse que é preciso considerar como limite de qualquer ação o respeito à dignidade humana. Repórter Alexandre Campos. Em nota divulgada à imprensa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não podem ser ignoradas as denúncias de agressões e maus-tratos contra brasileiros deportados dos Estados Unidos, supostamente praticadas durante o voo que os trazia de volta ao território nacional. Pacheco reconheceu a soberania de cada país para definir a sua política migratória, mas afirmou ser preciso considerar como limite de qualquer ação o respeito à dignidade humana. A mesma opinião foi manifestada pelo senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima.
Roraima. Integrante da Comissão de Relações Exteriores, ele concordou com a decisão do governo brasileiro de determinar à Polícia Federal a abertura de procedimento para apurar eventuais abusos contra os deportados durante o transporte. É necessário que o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores façam uma denúncia aos organismos internacionais e cobre também do governo americano um tratamento digno àqueles que eles deportam. Isso é um absurdo, eles não gostariam de ter esse tratamento. O avião que decolou dos Estados Unidos com 158 deportados, dos quais 88 brasileiros, passou por problemas técnicos e precisou aterrissar em Manaus na última sexta-feira. Da capital amazonense até Belo Horizonte, destino final, a viagem foi feita num voo da Força Aérea Brasileira. A Comissão de Esportes deve analisar projetos sobre a regulamentação das apostas online, conhecidas como bets. Essa prática ganhou destaque devido à publicidade excessiva e às discussões no Congresso Nacional. 2 propostas se destacam no Senado e aguardam análise dos parlamentares. Uma delas, de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, proíbe qualquer publicidade ou marketing sobre bets. Outro projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, propõe vetar a publicidade dessas apostas por celebridades, como atletas, ex-atletas, comentaristas e influenciadores, especialmente em eventos esportivos. Para Girão, a propaganda é abusiva e incentiva o público a apostar. Ninguém consegue mais assistir um jogo. É aquela coisa do aposte, aposte, aposte. É na camisa do seu time, nas placas dos gramados, é na propaganda que acontece essa invasão. Porque tem até jogador de futebol fazendo propaganda. Uma proposta que trata sobre a guarda compartilhada de animais domésticos deve ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça. A medida foi aprovada no ano passado pela Comissão de Meio Ambiente. Os detalhes com o repórter César Mendes. A proposta que regulamenta a guarda compartilhada de animais domésticos foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto prevê que, em caso de separação dos tutores, cabe ao juiz de família determinar o compartilhamento da custódia e das despesas de manutenção dos animais. Para a relatora na CMA, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto vai facilitar o trabalho dos juízes. Eu acredito que os magistrados lá na ponta vão pular de alegria, porque não tem sido fácil decidir sem uma lei específica que esteja regulamentando. O autor da matéria, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destacou que o Brasil é o 3º país com mais animais de estimação domésticos do mundo. Um projeto de lei aprovado pelos senadores pretende incluir o nome do piloto de caça brasileiro Alberto Martins Torres no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O texto seguiu para análise dos deputados. Mais detalhes com a repórter Marina Dantas. Um projeto de lei pretende inscrever no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria o nome do piloto de caça brasileiro Alberto Martins Torres. Ele serviu junto ao 1º Grupo de Patrulha no Rio e se destacou ao comandar o hidroavião que localizou e atacou um submarino alemão nas proximidades de Cabo Frio, em 1943. Alberto Martins Torres alcançou a marca de 100 missões de combate na frente do Mediterrâneo, fundou o transporte aéreo da Bacia Amazônica e foi pioneiro na implementação da empresa de transportes de valores Brinks no Brasil. Torres faleceu em dezembro de 2001, aos 82 anos. De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o projeto contou com o voto favorável do relator, o senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, na Comissão de Educação e Cultura em novembro do ano passado. Alberto Martins Torres, um notável piloto de caça brasileiro, teve sua trajetória de vida, que espelha coragem e serviço à nação. Alberto Torres faleceu deixando um legado indelével de bravura e dedicação. A inscrição do seu nome no livro de Heróis e Heroínas da Pátria é um reconhecimento merecido e justo pelo impacto de suas ações em prol da nossa nação. O projeto de lei que inclui o nome do piloto de caça brasileiro Alberto Martins Torres no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.